Bom, Bruno, então mais uma vez, muito obrigado por estar aqui com a gente. E para iniciar nosso bate-papo, reiterando que aqui é igual um podcast, queremos que você se sinta livre e à vontade para falar o que pensar, o que quiser. E gostaria de pedir para você se apresentar, né? Explicar quem é o Bruno, o que você faz. Meu nome é Bruno Matos, eu sou mestrando no curso de Ciência da Computação pela UFG, na área de Sistemas Inteligentes. Vocês querem fazer alguma outra pergunta? Você quer que eu leia as perguntas? Não, a gente vai conversar com você. As perguntas que eu te mandei era para te dar um norte, mais ou menos, o que é a nossa sociedade. Pensei que era para tudo certinho. Não, tá tranquilo. Mais natural Vai você. ser bem tranquilo. Aproveitando esse viés seu, que você tá perto da universidade, fazendo mestrado, como foi sua história assim, com a IA desde o início da sua graduação? Você já pensava em fazer, trabalhar com sistemas inteligentes? Como surgiu seu interesse nessa área? Não, na verdade, meu background é um pouco diferente. Eu sou engenheiro naval, então eu cursei engenharia naval lá na USP, lá na Poli, e isso já tem alguns anos, assim, que eu formei em 2014 para 2015. Então, nessa época, assim, não estava tanto em evidência a questão da inteligência artificial. Eu tive algumas coisas na faculdade de otimização, trabalhei com processos estocásticos, trabalhei com outras questões que são correlatas à inteligência artificial, de certa forma se beneficiam, mas eu não cheguei a ter uma graduação que tivesse foco na área. Então, a partir daí, passaram alguns anos, eu voltei para a parte de programação que eu tive na faculdade, mas eu não entrei tanto a fundo. Aí eu aprendi Python, aprendi desenvolvimento web, e a partir disso eu fui tendo mais contato com inteligência artificial. Participei de algumas competições no Kaggle em 2019, e no final do ano eu fiz uma matéria como aluno especial no curso de mestrado, matéria de Deep Learning para visão computacional. Eu estava com alguns projetos com o pessoal da PUC aqui de Goiás, nessa área de visão computacional. Aí eu queria aprofundar nos conhecimentos, peguei a matéria, e aí no ano seguinte eu ingressei no mestrado. Muito interessante, Bruno. Eu não tinha ideia que você tinha esse background na engenharia, ainda mais engenharia naval. É muito interessante ver que a IA junta gente de áreas tão distintas. Várias áreas. Você chegou a atuar como engenheiro naval? Eu fiz estágio como engenheiro, mas depois eu tive a infelicidade de ter formado bem quando teve aqueles problemas da Petrobras e tal, então teve muito desinvestimento na área, então a área ficou bem desaquecida durante alguns anos, até hoje, assim, não tem o mesmo interesse que tinha quando eu entrei no curso, né? Então foi uma coisa que teve um timing ruim, assim, e acabou que eu não atuei tanto quanto eu queria, mas eu tive um tempo de estágio no Rio de Janeiro, que foi bom, assim, foi isso. Continuando nessa parte ainda de você ter vindo de outra área, acho que muitas pessoas que são de outras áreas e querem entrar nessa área, elas têm alguma certa insegurança sobre se vai ser muito difícil, tem muita coisa que não vai entender, essas coisas assim, sabe? E no seu processo de adaptação, você falou que aprendeu Python, aprendeu desenvolvimento web, como que foi essa adaptação sua? Você teve alguma dificuldade? Então, eu tive algumas
algumas facilidades assim, em pegar rápido, porque eu já tinha um background de engenharia, então eu já trabalhava com C, eu já tive cálculo, estatística, otimização, já entendia de projeto. Então, vários conhecimentos que eu tinha antes me ajudaram a chegar mais próximo e mais rápido em conhecimentos na área de inteligência artificial, né? Porque eu acho que tem muita gente que não tem um background e às vezes eles acham que é simplesmente você baixar um pacote e tá tudo certo, sabe? E na verdade a gente está trabalhando com matemática aplicada, então a gente tem que ter essa base matemática por trás, entender de otimização, estatística, processo, para saber o que a gente está fazendo, por que a gente está aplicando essa ferramenta ou aquela, por que elas funcionam, da onde que vem a inteligência artificial, né? Assim, porque não é uma coisa, não é uma mágica, não é uma coisa do nada, vem de funções matemáticas que estão por trás dessa extração de conhecimento. Então. Exatamente. Bacana. E agora você participa de projetos. Você pode falar um pouco da sua atuação neles? Então, eu acho que desde o ano passado eu estou em alguns projetos. Eu tive esse projeto com o pessoal da PUC, que foi detecção de graduação alcoólica através de imagem. A gente fez alguns experimentos, escrevemos um artigo, apresentamos um congresso regional mesmo. Eu entrei em um projeto de um software de classificação de documentos, focado em documentos jurídicos, que chama DocClass. É um projeto do professor Marcelo Akira, do INF, e eu contribuo lá desde o ano passado também, principalmente na parte de Active Learning, que é um tipo de aprendizado de máquina não tão convencional quanto o pessoal conhece, aprendizado supervisionado, não supervisionado. Esse é um aprendizado um pouco diferente, Active Learning, e a gente vem trabalhando nesse projeto tem algum tempo. E eu também trabalho com uma startup chamada Insiquen. Na Insiquen a gente faz novas formulações de compostos farmacêuticos, químicos, através de inteligência artificial também. Temos alguns projetos lá, estamos tentando estamos em alguns programas de aceleração, algumas coisas assim. Também isso desde o ano passado. E no final do ano passado eu entrei no projeto que é o meu principal hoje, que é sobre a evasão do ensino superior, o projeto do MEC. O projeto está dentro do CEIA, né? E nele a gente está trabalhando com 6 universidades públicas, com os dados educacionais deles, para predição da evasão acadêmica e também mitigar essa evasão, né? Como prever e fazer ações para mitigar a evasão. Eu estou principalmente na parte da predição, criação de modelos, análise de dados, e esse projeto vai até setembro. Eu estou trabalhando, grande parte do meu tempo está dedicada a ele. Bacana. Muito legal. Já nessa perspectiva de você falando dos projetos que você atua, gostaria que você falasse um pouco sobre como que é trabalhar com IA, como que é o seu dia a dia como profissional, o que você faz, você programa, você tem que ficar analisando dados, o que você faz? A gente faz um pouco de tudo, assim. Então, tem desde a parte da modelagem, parte da programação, análise de dados. Então, a gente trabalha nesse pipeline completo, assim.
E é um trabalho que eu acho muito gratificante, assim, é uma coisa que, nesse background de engenharia que eu tenho, eu acho que é uma coisa muito próxima, né, da engenharia, que você tem requisitos, você precisa atender esses requisitos de alguma forma. Então, você tem que desenvolver algum método para atender esses requisitos que são passados para você. E é um processo iterativo, né? Que você faz uma vez, tem um problema, você ataca esse problema de alguma forma, resolve, passa para a próxima parte da espiral, que a gente chama de espiral de projeto, né? A gente vê uma próxima iteração daquele mesmo problema e tem que resolver de outra forma ou melhorar algum aspecto nele. Então, cada projeto é diferente, né? Tem os seus próprios requisitos, mas principalmente nesse do MEC, a gente vem trabalhando bastante intensamente, assim, em várias partes, desde a análise dos dados, seleção de modelos, definição, modelagem do problema, foi uma parte muito importante, uma parte muito delicada para a gente, porque é diferente eu falo isso porque muita gente conhece competições de machine learning, então, foi como eu entrei também na área, mas muitas pessoas veem só aquela parte, né? Que já tem um problema bem definido, já tem as métricas que vão ser utilizadas para escolher a melhor solução e tal, e acham que a realidade do serviço é só essa, mas, na verdade, você vai definir quais são as métricas, né? Você precisa ter um estudo de como resolver aquele problema. Então, você tem que definir o objetivo, as métricas, o objetivo na questão de otimização. A função objetivo, a variável objetivo, você tem que otimizar, você tem que ver por que não está dando certo, você tem que limpar os dados, escolher os dados, que é outra parte importante. Então, é um pouco mais complexo do que simplesmente a competição, que você tem tudo bem definido. Você precisa também definir, participar das discussões de como definir, leitura de artigos, procurar o que as pessoas já trabalharam na área, também é muito importante. Então, é um desafio você estar sempre se renovando, sempre conhecendo coisas novas, sempre correndo atrás de novos conhecimentos, mas é muito gratificante você ver o projeto se desenvolvendo, você tendo uma aprendizagem maior sobre como o problema é realmente, assim, porque às vezes a gente bate de cara, chega a atacar o problema de uma forma, mas na verdade a gente não entendia aquele problema direito. Então, a gente está sempre aprendendo minúcias e nuances do problema que são importantes para ter os melhores resultados mais para frente. Interessante. E, Bruno, ainda nessa parte, foi interessante as aplicações que você citou, o uso da IA para prevenção, não vai evadir de uma instituição de ensino superior, o uso para avaliar as graduações alcoólicas, também tem a parte farmacêutica que você disse. Mas para quem está assistindo e é leigo no assunto, como você definiria, tipo, o que é inteligência artificial? Como assim eu consigo usar IA para prever se um aluno vai sair ou não? Em essência, o que é inteligência artificial para você? Não, eu não sou uma pessoa que geralmente consegue explicar as coisas em termos muito leigos. Assim. Geralmente eu gosto um pouco do rigor, assim, da matemática por trás. Mas, assim, o que a gente faz com inteligência artificial? Assim, como que funciona? É um tipo diferente de programação. É uma programação que não é uma programação explícita. É uma programação que ela aparece através dos dados. Então, como que o computador aprende alguma coisa? Ele vai olhar e reconhecer padrões nos dados. Então, a gente vai passar dados para ele, ele vai tirar padrões desses dados e vai reconhecer esses padrões depois.
Então, para um aluno, por exemplo, a gente define no projeto um vetor característico do aluno, que é um conjunto de informações desse aluno. Então, para cada aluno que chega na base, a gente define características dele. Idade, sexo, curso, frequência nas disciplinas, nota nas disciplinas, tudo isso são características que são incorporadas a esse vetor. A partir daí, nós treinamos o modelo. Então, a gente passa várias características, vários vetores para esse modelo. E ele vai extrair informações disso e vai olhar a nossa função de saída e vai fazer ligações entre esse aluno teve essa saída. A gente diz evasão ou conclusão regular do curso, por exemplo. Então, ele vai olhar esses padrões e quando chegar em dados novos, ele vai fazer essas comparações internas entre o que ele já viu antes, o dado novo, e gerar um resultado em cima disso com uma certa confiança, por exemplo. Então, se for um SVM, por exemplo, ele vai definir um plano, tem uns alunos que ele já viu, ele vai definir um hiperplano, onde vai ter pontos, cada ponto é um aluno, e esse hiperplano vai dividir os alunos que estão do lado da conclusão e os alunos que estão do lado da evasão. Então, ele vai fazer isso para novos alunos quando chegarem. Outros modelos funcionam de outras formas. Então, mas geralmente é isso. Você tenta definir regras, definir padrões que vão separar entre as 2 classes, ou 3 ou 4 classes, que for que você esteja trabalhando, entre a saída que você está trabalhando. Isso em relação a modelos clássicos, que é o que a gente está usando nesse projeto inicialmente para evasão, né? Para dropout, que a gente chama. Mas tem outros tipos de modelos, mas é basicamente isso. Você define regras de computador, olha instâncias passadas e prevê futuro. Então, é sempre baseado nisso. Você tem uma parte que você vai olhar o que aconteceu no passado, quais foram as saídas desses dados e vai prever o que está chegando futuramente. Certo, muito bom. Se você não usasse IA atualmente nos projetos, seria possível isso acontecer sem as técnicas de IA? Assim, quais as complicações que você teria se não usasse? Você pode falar um pouco? Então, a gente pode definir alguns... Assim, inteligência artificial em si é um nome que é muito amplo. Então, qualquer programa de computador você pode falar que é inteligência artificial. Só que, para a gente, nesse contexto aqui que a gente está falando de inteligência artificial, a gente está comparando ele com machine learning, com aprendizagem de máquina. A gente está usando os 2 termos como sinônimos. Só que, na verdade, não são, porque a inteligência artificial pode ser de diversa forma. Mas se eu não fosse usar machine learning, a gente teria que usar alguma coisa como, por exemplo, técnicas de regras, que separariam alunos através de regras. Então, ou métricas, a gente calcularia uma métrica, pegaria todas as features dele, todas as características, calcularia, por exemplo, uma métrica que a gente poderia chamar de possibilidade de evasão, por exemplo. A gente pegaria, faria vários cálculos e definiria, se for acima disso, ele vai evadir, se for abaixo, ele não vai, por exemplo. A gente chega um aluno, a gente calcula e define. Esse limiar pode ter sido visto através de dados antigos ou não. A gente define o limiar e vê se a gente acerta ou não. Seria uma possibilidade. Mas a gente já tem recursos mais sofisticados do que fazer isso. Ou fazer
condicional também. Eu vou olhar tais características, se as características estiverem dentro dessas condições, eu coloco numa classe ou em outra. Então tem várias possibilidades, mas geralmente não dão resultados tão bons quanto o aprendizado de máquina. Tem alguma pergunta, Luiz Fernando? Tudo bem. Mais alguém tem alguma pergunta? Tranquilo aqui. Aquela questão clássica que recentemente a UFG postou a nota de corte dos cursos e muita gente foi descobrir o bacharelado em IA por conta dessa divulgação. E muita gente ainda tem aquele imaginário comum que vai ser robôs dominando o mundo, exterminando a humanidade. A gente queria saber do seu lado, o que você acha sobre isso? Se tem como a IA chegar nesse nível? Se ter como, eu acho que tem como. A gente ainda tá muito longe, assim, de muitas coisas apocalípticas, assim, nesse sentido, mas os nossos avanços nos últimos anos são realmente impressionantes, assim, o que a gente consegue fazer hoje com redes neurais, com novas aplicações de inteligência artificial, são realmente coisas de ficção científica que a gente via algum tempo atrás. A gente consegue fazer... tem inúmeros exemplos, né? Com imagens, por exemplo, a gente consegue fazer tratamentos de imagem, deixar uma pessoa nova, uma pessoa velha, igual nesses aplicativos que a gente vê, consegue limpar dados na imagem, consegue transformar a imagem, gerar imagens novas através de frases, por exemplo. Uma coisa que há 20 anos atrás seria completamente irreal, assim, eu vou passar uma frase e o computador vai me retornar uma imagem baseada nessa frase. Temos aplicações seriam de uma inteligência mais geral, como aquela aplicação que você consegue conversar com o modelo também, você passa um conjunto de textos e consegue ter uma conversa com ele, consegue extrair informação, fazer uma pergunta em linguagem natural e ele te responder em linguagem natural com uma resposta que faz sentido com base nos dados, né? Então, tem muitas coisas que são realmente impressionantes, mas que não são necessariamente ruins, são formas da gente estar aumentando nosso conhecimento, conseguindo desenvolver tecnologias que vão melhorar a vida de muitas pessoas. Então, eu vejo como um passo natural no desenvolvimento tecnológico. E se a gente puder ter mais automatização, muitas vezes essa automatização vai ser boa no aspecto geral. Tem aspectos ruins, claro, assim, nenhuma aplicação é 100% só benéfica, a gente tem sempre dois lados do desenvolvimento tecnológico, mas a gente vê que, eu acredito pelo menos que a gente tem muito a ganhar com esse crescimento, com esse desenvolvimento que a gente vem vendo nos últimos anos. Totalmente. É mais pensar nos benefícios e não na destruição do mundo. Porque destruição do mundo a gente já vem destruindo há muito tempo, né? Mas se a gente puder pelo menos consertar algumas coisas, eu acho que no final das contas o saldo é positivo. Sim. Exatamente. Bom, Bruno, em ordem da gente já partir para a finalização da nossa conversa, queria perguntar se você tem algum conselho, alguma dica para quem busca entrar na área, o que você recomenda que essa pessoa faça? Eu acho que como eu falei no começo da conversa, a gente tem que entender o que a gente está fazendo, né? Então, muitas vezes a gente vê uma pessoa que está entrando que acha que é só baixar do GitHub o código pronto e acabou, já está tudo certo, é simples, é uma coisa fácil.
E assim, facilitou muito, assim, de muitas aplicações que estão abertas ao leigo também, então isso é interessante, mas se você quer ser um profissional que tem um diferencial, eu acho muito importante você entender por trás de como as coisas funcionam, assim, por que esse método funciona, como esse método funciona, como os dados estão sendo apresentados. Então, uma base matemática, uma base de otimização, de estatística, eu acho que muitas vezes, para quem só quer sair fazendo as coisas, eles não têm essa base. E eu acho que, para mim, pelo menos, é um diferencial que eu tenho entre os outros profissionais, de eu ter tido a oportunidade de trabalhar com estatística, com matemática antes, e poder ter essa intuição matemática, quando você olha um conjunto de dados, quando você olha o que vai sair de uma função, como que aquele modelo se comporta, eu acho que é muito importante. Assim. E também dá uma base muito importante para você ler artigos na área e tal. Então, eu acho que ao mesmo tempo que você vai entendendo das ferramentas, vai aprendendo a usar as ferramentas, você também deve voltar um pouco e aprender por trás como que funcionam os métodos, por que eles funcionam, qual que é a base teórica que está por trás disso tudo que a gente está fazendo. Perfeito. Bom, mais uma vez gostaria de te agradecer, Bruno, por ter disponibilizado uma parte do seu tempo, que eu tenho certeza que é corrido, né? Para vocês pelo convite. Prazer. Muito obrigado, Bruno. Muito obrigado. Se alguém tiver mais alguma pergunta, mas se você também, Bruno, quiser divulgar algum meio de contato para quem estiver vendo o vídeo, quiser te contactar por alguma forma, se você quiser. Eu não tenho redes sociais para divulgar assim, né? Mas se... eu não sei. Eu acho que pode talvez colocar meu e-mail aí, se alguém tiver alguma pergunta, é Bruno Matos, com 2 T's, @discenteufg.br. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser saber mais de alguma coisa que a gente falou aqui, pode mandar o e-mail que eu tento responder. Beleza, então. Certinho. Muito obrigado, Bruno, mais uma vez. Muito obrigada.